Ouvistes o som de palavras, mas não vistes forma alguma. Eu quero dizer aqui para todos, eu estou lendo aqui em Deuteronômio, o capítulo 4 e o versículo 12, que está dizendo da seguinte forma: E o Senhor vos falou do meio do fogo, ouvistes o som de palavras, mas não vistes forma alguma, tão somente ouvistes uma voz. Ei, só ouvistes a voz. Isso aqui para você que está ouvindo agora, para você que não está entendendo ainda, Deus nunca se apresentou para os seres humanos em forma de alguma coisa para o ser humano vir querer fabricar algo de gesso, de madeira, de bronze, de prata ou qualquer material para dobrar os seus joelhos diante daquela estátua. Isso aqui, para você que não sabia, eu estou lendo a Bíblia. Eu gosto de mostrar a Bíblia. Em Deuteronômio 4, aqui o versículo 12, isso aqui foi quando Moisés estava chegando já para a terra prometida com o povo, e ele dando essas instruções para o povo. Deixa eu ler o 9 aqui. Então somente guarda a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não se esqueça das coisas que os teus olhos viram e que elas não se apaguem do teu coração todos os dias da tua vida, porém a contarás aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. O dia que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias na terra que viverem, e as ensinarão aos seus filhos. Então vós vos chegastes e vos puseste ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio do céu, e havia trevas e nuvem e escuridão. E o Senhor vos falou do meio do fogo. Ouvistes o som de palavras, mas não viste forma alguma, tão somente ouviste uma voz. Ei, guarda aí esta palavra, tão somente ouvistes uma voz. Então eu quero falar para as pessoas que gostam, que têm a sua fé. A fé não se discute. Eu outrora também pensava e até agia desta maneira, que se ajoelhar diante de uma estátua que foi feita por mãos humanas, ela poderia me ouvir. Mas esse ensinamento aqui foi do antigo. Foi do antigo Moisés. É da mesma Bíblia que todos têm. Então o nosso Deus, ele é o único. Não existe outro Deus, outra deusa. É o único Deus. Então eu deixo esta palavra para reflexão. E não só lendo só esse texto também, nós podemos voltar também lendo uns outros textos em Êxodo 20. Êxodo 20, o primeiro a seguir. Então falou o Senhor todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não se curvarás diante delas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais ao filho, até a terceira, a quarta geração daqueles que me odeiam. Então está bem claro, meus irmãos. E se nós for lá também para o nosso irmão Isaías, que profetizou até a vinda do Messias 750 anos antes dele vir ao mundo, Isaías 44, versículo 9: todos os artifícios de imagens esculpidas são nada, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum empréstimo. As suas próprias testemunhas nada veem, nada entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura, que é de nenhum empréstimo. Então está tudo esclarecido, gente.
Esta é a mesma Bíblia de todos que eu estou lendo. Os Salmos 115, o versículo 4, diz assim: os ídolos deles são prata, ouro, obra das mãos de homem, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Semelhante a eles sejam os que o fazem e todos os que nele confiam. Ei, gente, vamos confiar no grande Deus, vamos confiar naquele que criou, no Criador, e não na criatura, e não de coisa feita pela mão da criatura, que é menos que criatura ainda. Vamos adorar o Deus Todo-Poderoso. O cidadão nasce aí no mundo, é bonzinho e cresce. Aí esse cidadão morre, eles vão e falam que ele é um Deus. Pelo amor de Deus, gente, vamos parar com isso. O único que andou aqui na terra que é Deus é Jesus Cristo, que ele é filho de Deus, ele é o próprio Deus. Então vamos parar com esse negócio. Se vamos lá para o nosso irmão Isaías de novo, o Isaías 40, o versículo 18: a quem vos podeis assemelhar, o nosso Deus? Ou que figura podeis comparar a ele? Olha só, gente, quanto ao ídolo de artifício, o funde, o vírus, o cobre e o forja cadeias de prata para ele. O empobrecido que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não apodrece, procura para si um artifício perto para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou isso mesmo? Ou não tendes entendido desde a fundação da terra? E ele que está assentado sobre o ciclo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhoto. É ele o que estende o céu como cortina e o desenrola como a tenda para nelas habitar. É ele que reduz o nada dos príncipes e torna as coisas vãs os juízes da terra. Então é só ele, povo abençoado. Não tem outro, não tem outro, não tem outro. Então não existe imagem que pode fazer alguma coisa por alguém. Vamos para o nosso irmão Jeremias também. Vamos lá falar um pouquinho que ele falou, Jeremias 10, o versículo 3 até o 7. Pois os costumes dos povos são vaidade, corta-se do bosque o madeiro, lavra com um machado pelas mãos do artifício, com prata, com ouro, enfeita com pregos e martelos, e o afirmam para que não se movam, são como o espantalho num pipinal, e não pode falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar, não tenhais receio deles, pois não podem fazer o mal, nem tampouco pode fazer o bem. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. És grande, grande é o teu nome em poder. Quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois a ti se deve o temor, porquanto entre todos os sábios das nações, em todos os seus reinos, ninguém há semelhante a ti. A imagem não vai poder te livrar em momento algum. Você só vai carregar ela. Mas tem um que está te carregando nos braços, onde você anda. Mesmo a pessoa que ainda não entendeu estas coisas, o Deus Todo-Poderoso é seu pai, você é filho de um pai só, e ele está cuidando de você. Por isso que eu não julguei, não posso, não tenho permissão para isso, porque quem convence os seres humanos é somente o Espírito Santo de Deus. Ei, vamos para Atos também, Atos 17, versículo 29, sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida pela arte e a imaginação do homem. Deus é Espírito. Deus é Espírito. É isso que a Bíblia diz para nós. E também nós vimos
aqui no mesmo Atos 17, voltando um pouquinho em cima, no versículo 21, nós vamos ver também aqui que Paulo está falando exatamente do Deus desconhecido, lá no povo atenienses. Olha o que diz aqui: olha, ora, todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, de nenhuma outra coisa se ocupava senão de contar ou de ouvir a última novidade. Então Paulo, estando de pé ao meio do Areópago, disse aos varões atenienses, em que tudo se sois excepcionalmente religiosos, porque passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais sem conhecer, é o que eu vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então veja aí, meus irmãos, tira você a sua conclusão. Paulo está sendo bem objetivo aos que estavam ali adorando vários altares, e tinha um altar ali escrito ao Deus desconhecido. Ele estava adorando assim mesmo, mas ao Deus desconhecido, e Paulo veio para dar uma explicação sobre esse Deus desconhecido. Então olha o que eu vou dizer para você. Você que adora a figura, você que adora ali aquela imagem, mas existe um Deus desconhecido, que Paulo está dizendo aqui. Ali tinha vários altares, um Deus do fulano, um Deus de Bergano, um Deus disso, feito de ouro, de prata, de bronze, de tanta coisa. E Paulo queria falar exatamente daquele Deus ali, daquele altarzinho que estava bem desprezado ali, ao Deus desconhecido para eles. E é este Deus que apresentamos a todos, ao mundo, ao universo, a todos os países, línguas, povos, nações, tribos. É este Deus que apresentamos. Esse Deus só se ouvia a voz e ninguém via. Foi exatamente para não ver uma figura ali, e na imaginação do homem ele vinha querer desenhar e fazer um Deus. Ele não deixou imagem para se fazer. Jesus nunca mandou fazer imagem de nada. Ele falou que a mulher samaritana, que Deus é Espírito. Ele já falou, ele foi bem objetivo. Então fica para todos a minha palavra. Se faltou alguma coisa aí, que o Espírito Santo completa, que o Espírito Santo que convence a todos, assim como me convenceu um dia, possa convencer aquele que ouve. Fica na paz do Senhor.